Olá galera, muito bem-vindos ao programa Pro Styles. Estamos aqui nos estúdios da TV Grande ABC e do jornal ABC Repórter. Muito obrigado pela audiência de todos os telespectadores e também dos internautas que nos seguem nas redes sociais. Galera, quero mandar um abraço especial para a galera toda aqui do jornal ABC Repórter e da TV Grande ABC. Afinal de contas, vocês estão dando uma oportunidade para a gente resgatar e contar umas histórias muito legais aqui do nosso universo. O programa Pro Styles tem a assinatura da Estilos Sportswear, 36 anos de mercado e sempre tentando resgatar e trazer personalidades e pessoas que realmente ajudaram a construir o nosso mercado. Hoje é o nosso programa número 30, já é o 30º, né? E muito feliz porque eu tenho um trio aqui que um já participou inclusive do programa, mas agora hoje nós estamos vindo aqui com mais dois para reforçar, para contar a história de uma das grandes companhias que ajudou a construir o mercado do surf no Brasil. Gente, vou apresentar os nossos convidados então. Muito bem-vindo, Guga. E aí, como é que você tá, viu, Dinheiro? Tranquilo, beleza? Zezinho, como é que você tá, meu parceiro? Tudo bem, graças a Deus. Legal, cara. Obrigado aí você ter juntado a galera. Obrigado pelo convite. Me sinto honrado em poder resgatar um pouco da história do surf, que a gente teve a honra de fazer parte e que hoje é um sucesso mundial. É verdade, cara. E assim, eu que fico honrado, porque afinal de contas a gente faz negócio e começou a fazer negócio lá atrás, né, cara? Muitos anos atrás. E assim, a Lightning Bolt já era uma empresa referência, né? Vocês todos trabalharam na empresa em momentos, acho que, diferentes, mas você que é o cara da geração lá do Guarujá, cara. O teu contato foi lá com o seu teu irmão, como que é aquela turma lá e como que iniciou, cara? Bom, eu vou para o Guarujá desde os meus 6 anos de idade. Então, a minha história com o mar é muito intensa. Pescarias, prancha planonda, madeirite. Aí comecei a surfar de pipe, que é uma prancha que anda de joelho, né? Daí eu ficava de pé, daí ganhei a minha primeira prancha com 14 anos. E daí é uma doença, né, cara? A primeira vez que você ficou de pé na onda, você quer voltar para o fundo rápido para pegar mais uma, voltar rápido. E naquela época não tinha cordinha, né? Então muitas vezes a gente entrava no mar, remava, quando chegava lá na última onda, perdia a prancha, tinha que nadar de novo para o raso para pegar a prancha para voltar a surfar. Daí, quando a gente começou a fazer as viagens internacionais, no Peru a gente viu as cordinhas, que daí foi uma inovação que facilitou muito a surfistada pegar a onda, né? Que daí você não perdia mais a prancha. E daí começou a aumentar bastante o número de surfistas dentro da água. Então, eu comecei como surfista, e de surfista a gente começou a ver que não tinha os equipamentos, né? Só vinha coisas importadas, caras. A gente viu a necessidade, um espaço no mercado que existia para constituir uma empresa especializada em fazer os produtos para o surf, que era bermuda, camiseta, né? E ali onde você convivia, na verdade, era um reduto de todos os caras que, de uma certa forma, começaram o mercado, né, cara? A gente tinha a turma do Monduba, tinha a turma das Astúrias, tinha a turma do Tombo, né, que é a família Matos. Sim. O Paulinho Tendas, que era um prédio das Astúrias, que foi um dos surfistas de maior renome brasileiro naquela época. Depois tinha o pessoal do Monduba, onde um dos que se destacou foi o Tail, depois. Depois tinha a turma do Maluf, da ilha, né, que tinha mais o pessoal do Guarujá, o Preto, enfim, vários caras do Guarujá que surfavam bem, o Neco. E a nossa galera, que a gente, de São Paulo, de São Paulo, que também andava por ali. Daí tinha o pessoal da praia de Pernambuco também. E a gente fazia grandes excursões para o litoral norte, né? Desbravando as ondas que ninguém conhecia. E era muito legal porque todo mundo convivia junto, não tinha esse problema de crowd. A gente gostava de ir todo mundo junto, né? Como era um tipo de uma comemoração. Vamos surfar, vamos passar o dia lá. E ali começou a nascer o mercado, né, cara? Exatamente.
Por quê? Daí cada um pegou uma marca para explorar e começar a viver do que a gente gostava, que era pegar onda, entendeu? Então a gente escolheu a marca Lightning Bolt, né, que já tinha um pessoal que já trabalhava, que era o Madinho, o irmão do Chola das pranchas. Sim. O Jacola, que era um shaper que veio do Havaí, que trouxe a marca. Eles começaram e depois, meu irmão já era de confecção, que era o Fernando. Se unimos e fizemos a primeira fábrica, vamos dizer assim. Isso foi em 70 E a gente era tão específico que a gente só fazia bermuda de surf. Né? Olha isso, cara. Que tinha um que fazia cordinha, outro fazia acessório. Exatamente, mochila, a gente outro começou fazia camiseta. fazendo bermuda. E depois que a gente aumentou a linha, né? E tem um fato muito pitoresco, que é o contrato social, a data da fundação da empresa, que era a Island Magic, é 7/7/77. Você vê a data, o pioneiro lá atrás, anos 70, cara, putz, não tem o que falar. E aí, como que apareceu esses caras aqui no nosso universo aí da Lightning Bolt? E aí, Guga, e você, cara? Você trabalhou lá e quantos anos, né, cara? Ah, trabalhei mais de 20 anos, foi muito legal, foi uma época realmente dourada, aquele sonho de moleque, de ver as coisas nas revistas importadas. Não tinha nem dinheiro para comprar a revista, ia na banca ali do aeroporto, folhear as revistas, tomava bronca do dono da banca. E a primeira oportunidade que eu tive, que fiquei sabendo que tinha a Lightning Bolt Brasil ali no Brooklyn, perto de casa, eu fui lá e vi que tinha as roupas para vender na pronta entrega com pequenos defeitos. Comecei espírito roleiro, já comprava ali as peças, já vendia na escola. Isso durou mais ou menos uns 2 anos. Aí eu queria, veio as férias de julho, queria muito trabalhar com os caras, aí pedi um emprego e o Fernandão falou, vem trabalhar com a gente. Aí meu primeiro emprego foi assistente de produção, eu pegava a Kombi do Brooklyn até a Zona Leste, descia aquela 23 de maio com uma Kombi com uma caixa de direção solta, era tudo muito simples, muito gostoso, era aquela época que você tinha que parar o carro para ligar no orelhão com ficha, né? Tinha agenda, que você anotava as coisas, punha a agenda em cima do carro, saía, a agenda saía voando, você perdia todos os seus contatos. Realmente foi bem legal. E aí, depois que eu comecei a trabalhar na produção com eles, nunca mais parei. Fiquei lá, passei a trabalhar no desenvolvimento de produto, coordenava os desenhos junto com os desenhistas, com o Alziro, que era um fenômeno, um artista realmente fora do comum, que todo mundo conhecia na época, até escondia o contato dele pra galera não ficar sabendo. O cara era genial, desenhava na mão, né? Nossa. Os fotolitos eram feitos à mão com nanquim, quer dizer, era uma outra época. Outra época, né? Parecia realmente o talento das pessoas. Na parte de estamparia, quem deu um grande up na nossa estamparia foi o Hermínio da Sandec. Que foi um outro grande... Também foi um outro percussor do surf e ele tinha uma técnica de estamparia que o Bodão, o irmão dele, tinha, que era misturar as tintas com o rodo, que dava aquele degradê e a gente conseguia um efeito muito legal nas estampas, que era o nosso diferencial. Nossa, é muito bom. E aí, pô, vocês começaram a ter equipes. O Pinga, e aí? Você entrou na Lightning Bolt, você já tem o nosso programa aqui, né, cara? Então, eu alugava, a gente alugava casa na praia, né? Que trabalhavam na Lightning Bolt, que eram os dois Mauros, né? E o Guga começou a ir lá com a gente direto. Então, ele foi um final de semana, começou a ir em outro, aí eu e o Guga a gente acabou se aproximando bastante. Você já estava lá então, já nessa fase? Já, o Guga trabalhava lá. Aí eles me apresentaram o Guga, aí nessa o Guga começou a ir cada vez mais vezes para a praia com a gente, eu e o Guga a gente acabou se aproximando. Nessa o Zé começou a ir também, alguns finais de semana, você ia junto com o Guga, né? A gente foi se conhecendo. Eu já tinha trabalhado em outra marca no mercado antes, que é a Indic Ocean, né? E a gente foi se aproximando, aí eu conheci o Fernandão, conheci o Zé, aí a gente acabava se encontrando direto, né? Eu e o Guga a gente viajava praticamente todo final de semana pra praia.
E eu comecei, quando começou a ter os hang luzes lá no sul, né? Começou a ter as etapas do Mundial, sempre tinha alguma demanda a mais para ajudar os caras, aí eu ia. Às vezes eu tinha uns eventos que eu ia, outros não, aí eu sempre ajudava o Guga quando ele tinha isso. Aí tinha uma menina da faculdade minha que namorava o Pisco Del Gaiso, que abriu a revista Hardcore, né? Aí eu comecei a ir mais ativamente, eu comecei a escrever, que eu sempre escrevi bem. Aí uma hora o Guga virou pra mim e falou, cara, você tá vindo me ajudar no Langenheim nos campeonatos, com a equipe. Aí os gringos vinham pro Brasil, teve uma vez que eu ficava com os caras mais que eles. Aí uma hora o Guga, o Fernando e o Zé chegaram, não, vem trabalhar com a gente aqui. Aí eu falei, pô, na hora, né? Não tem como, né? Na sequência a gente já implantou o circuito Júnior Mirim. Júnior Mirim. Que o Pinga, nessa época, ele abraçou, porque ele era o cara da praia. Sim. Ele é o cara que ficava na praia bem à vontade, ele já tinha um olhar em olhar os caras surfando e perceber quem que era melhor, tinha quem potencial. Que não era. Então, essa base deu pro Pinga uma... E a oportunidade, né? A gente tem que Claro. ser a oportunidade do momento de você chegar ali, eu olhei e falei, caramba, tudo que eu queria pra mim era trabalhar com isso. Eu fazia faculdade, meu objetivo era ser juiz de direito, advogado, sei lá. Aí, quando eu tive essa oportunidade, eu olhei e falei, não, eu vou pra cima com tudo. Aí estava embrionando o Lightning Bolt Júnior Mirim, que para mim é um dos maiores produtos da história do surf brasileiro, né? Foi o primeiro? Foi o primeiro grande. O primeiro circuito Júnior Mirim para garotada. O primeiro amador foi o Natural E Art. surgiu de uma, não vou dizer que foi uma briga, um desentendimento, quando nós fizemos o primeiro circuito profissional de surf. Fechamos com a Globo, fechamos com vários patrocinadores e no primeiro evento que teve, que foi o OP na Barra, os surfistas fizeram greve que não iam entrar na água porque a premiação era pequena e achando que nós estávamos ganhando dinheiro com o campeonato. Quando na realidade a gente estava pondo dinheiro. Botando, né, cara? Eu tinha o compromisso de fazer a minha etapa. Fizemos a etapa do primeiro circuito profissional e eu, nessa mesmo dia da greve, que o Sidão pediu que a gente fosse ao Rio para conversar e discutir o assunto, eu falei, eu vou fazer a minha etapa, mas o ano que vem eu estou fora do circuito profissional. Eu vou pensar em outro negócio para fazer. E foi aí que veio a ideia. E aí, eu sentado com o Pinga e com o Guga, eu falei, o que vocês acham de a gente fazer um circuito? Mas peraí, Zé, eu vou júnior? ter que chamar um comercial agora e quando a gente voltar, você vai contar essa história que é muito legal, que é a base do negócio. Galera, a gente já volta aí na sequência. Estamos de volta com o programa Pro Styles. Galera, chamá-los sempre para ir lá no nosso YouTube da Estilos. Todas as nossas entrevistas estão no YouTube da Estilos. Também sigam o Instagram da Estilos e sigam também todas as redes sociais aqui da TV Grande ABC. Zezinho, você estava falando aí do circuito juvenil. Continua aí, cara. Tá, Vocês têm muita coisa no surf, né, cara? Muita história, cara. Tem que contar isso aí, meu. Bom, a primeira preocupação nossa, como empresários e para desenvolver o mercado e fazer com que o mercado crescesse, era fazer o circuito profissional, onde os surfistas poderiam viver do seu esporte. Tornar o surf um esporte mesmo, que o cara conseguisse ter um ganho para poder sobreviver, pegando onda e correndo atrás dos campeonatos. Formatamos o circuito já existia com etapas esporádicas, e daí esse a gente formatou mesmo, era Lightning Bolt, OP, Town Country, Sundeck e Fico. As grandes companhias... Serão dos anos 80, 5 né? empresas, todas de São Paulo. Fizemos o campeonato do segundo ano, conseguimos patrocínio e esse patrocínio fez com que os surfistas achassem que a gente estava ganhando dinheiro em cima deles, quando na realidade a gente estava investindo no mercado. Exato. Isso me deixou muito triste, mas ao mesmo tempo me deu uma ideia de fazer o quê? Fazer um trabalho de base para o esporte, que era uma coisa que ninguém dava conta.
ou seja, fazer um circuito Júnior Mirim, que depois se tornou Júnior Mirim Iniciante, dada a procura da molecada que não tinha idade para correr no iniciante, no Mirim, Sim. a demanda. Então nós criamos uma categoria menor ainda. E foi um sucesso extraordinário. Por quê? Os pais levavam os filhos e desmistificou o surf como sendo um esporte de maconheiro, de drogado, de Exatamente. gente que não quer fazer nada, que fica na praia largado. Então, criou um evento que era um evento familiar, competitivo, foi, eu acho que o circuito que mais gerou grandes atletas Que são um no reflexo do futuro, que a gente está colhendo hoje, né? entendeu? E depois de 7 anos ou 8 que nós fizemos, o Alfio assumiu esse circuito e continua com ele até hoje. Sim, sim. Né? E eu acho que foi a base do surf paulista. Inclusive vinham até atletas de todos os estados para correr o nosso circuito. Verdade. Entendeu? Porque era bem organizado, os Tinha juízes premiação, eram a da premiação era federação, a premiação era boa. Ou seja, era um atrativo muito grande. E além de ver aquela molecada, né, cara? Sim. Que aquilo lá, isso não Isso tem é tudo, né, preço, cara? né? Até para os juízes também foi É. uma evolução. Aprender, porque né? Também, a era mais... SBS, a SBS. Eles começaram a treinar a forma de organizar e os juízes entenderem como julgar um campeonato. Então, tem muito juiz hoje que participa, o Pinga sabe mais do que eu sobre, que participa hoje de eventos internacionais que usaram o Júnior Mirim como escola. E usam ainda até hoje, né? Usam E esse até olho hoje. clínico ali é no pé da areia, então, né, cara, que você pegou? É no pé da areia, bom, procurar saber bastante sobre a vida do menino também, quem são a família, conhecer a família. É mais complexo, não é simplesmente Sim. ver se o moleque surfa bem ou não. Porque a gente tinha muito menino que surfava bem, né? Nós temos. Desculpa te interromper, mas Renato Vanderlei. Para mim é o maior surfista que o Brasil já criou na história. O Renato Vanderlei, a primeira vez que eu vi ele surfando, eu falei, eu quero esse cara na minha equipe. Foi lá em Ele Juqueí, devia né? ter quantos Juqueí. anos? Foi em Juqueí. Ele devia ter 12 anos. 12 anos. 12 para Prancha 13 do anos. Limoeiro. Com a plancha do Limoeiro. Olha aí, ó. Eu vi o moleque dentro d'água, eu falei, eu quero esse cara na minha equipe, porque esse cara vai ser campeão mundial. Dominic Ellis Slater surfando. E daí o Pinga e o Guga foram lá, chegaram e ele entrou para a nossa equipe. Nós fizemos um grande investimento em cima dele, só que no andar da carruagem ele acabou perdendo um pouco o foco. Sim. E não foi tudo aquilo que a gente esperava, Em vários esportes acontece isso. entendeu? Verdade. Mas Aquela época tinha a cultura ainda era um pouco diferente. exatamente. Tem várias coisas técnicas também que podem ter atrapalhado ele. Por exemplo, a gente conversa muito sobre isso às vezes, principalmente o pessoal mais das antigas, a respeito do Renato. É que se o Renato fosse hoje, que você tem baterias de 30 a 35 minutos, se só somam 2 ondas, a história ia ser diferente. Ia ser Porque na diferente. época dele era 20 minutos, 4 ondas. Então ele sempre tinha um 9, um 9,5, um 2 e um 5. Ele Derrubava, perdia né? nas 4 notas. Então você olhando hoje com mais 15 minutos de bateria e tendo que somar menos Só onda, 2 ondas. as chances de sucesso dele com certeza teriam sido maiores. Nossa, cara, é isso mesmo. Agora, teve uma equipe de vocês que foi histórica nos anos 80, né? A equipe que tinha o Picuruta, o Almeida. A família Salazar, porque era uma coisa muito legal. A gente tinha a família Salazar, que a gente patrocinava, a Time Country tinha a família Matos, Exato. que era o do tombo, O e skate, olha lá. E a O gente... skate que vocês patrocinaram também. Desculpa interromper, mas essa foto é muito O legal. skate foi na década de 70. Esse daí, eu acho que é, olha lá, tem o Bolota, o Marco, o Então, essa era a nossa equipe de skate, que Vocês tinham a tudo, gente cara, ganhava vocês iam pra tudo. quanto Wave cara. Park, a pista. Mas continua, Zé, desculpa, eu te cortei, cara. Agora eu já nem sei mais onde é que eu estava. Da família Salazar. Da família Então nós tínhamos a família Salazar, o Zé Roberto tinha a família Matos. Daí chegava nos campeonatos, na final, ou era a gente, um da nossa equipe contra um da equipe do Zé Roberto, ou um da equipe do Zé Roberto contra a nossa equipe. Era sempre. E as festas, a gente fazia a comemoração todo mundo junto.
É porque sempre um ia ganhar. E tem várias festas homéricas, né? A mais maluca de todas foi de Ubatuba, que era aniversário do Picuruto, do nem sei de quem, do Paulinho. Pizzaria. Na pizzaria, que foi uma... De festa a gente também mandava bem. De festa a gente Campeonato, de festa. E era comemoração mesmo. Porque a gente ia para o campeonato já com aquela expectativa que, nós vamos chegar na final. Até a festa de Natal da empresa era concorrida. Não, a festa de Natal... Porque era uma maneira de agradecer aos funcionários, né? A gente tinha uma fábrica grande, a gente fazia uma festa e a gente convidava toda a família dos funcionários. Olha que legal, cara. Então, era espetinho e eu contratava um conjunto de forró e dançava com todas as costureiras da fábrica. É o rei do forró agora. Não, mas era uma maneira, e era engraçado que elas faziam questão de dançar comigo, porque eu tinha uma fama de ser meio bravo. Era o galanzão. Até tem uma foto dele que tem passado aí, que o cara é galanzão. Mas eu me divertia mais que Era o ele. desejo de consumo das menininhas na praia. Essa daí é a história. Eu me divertia mais que todo mundo, porque eu via a alegria das pessoas, sabe? Sim, mas esse legado, cara, é isso que eu falo, eu trago muito... Ó, teu irmão, esse aí também Esse é o cara, também, meu. Esse eu fico até emocionado, cara. É verdade, cara, porque a gente tem que trazer isso daí, é uma referência. Ele estava à frente da época. Exato. Sempre teve. Sempre. Em todos os pensamentos que ele tinha. Aquariano, né? É um cara que estava em outro... Tô vendo que ele tá puxando pro dele aqui, né? Meu primeiro patrão aquariano. Ele sempre teve uma visão, assim, anos à frente. E esses daí, Zé? Quem me fala aí, ó. Aí, esses são os meus pais. Eu lembro a primeira vez que eu fui comprar Lightning Bolt, cara, que eu cheguei lá e quem me atendeu foi o seu Ernesto, cara. Eu tomei uma bronca dele. Cara. Ficou guardado na minha mesa. A da mesa? Sentava lá na pronta entrega. Sentava em cima da mesa, ele chegava e falava, sai da mesa. Senta em cima da mesa, dá azar, não vai vender. Significava, isso é sinônimo de falência. Meu pai sempre foi do ramo têxtil. Olha o bonitão, né? Esse aí é o galã, cara. Quem que é? Sou eu e minha mãe e a Lita. Essa essência familiar, cara, é uma característica que fala disso. Fundamentalmente, a empresa era uma empresa familiar que se profissionalizou ao longo do tempo, entendeu? Exato. Então, nós pensamos no Guga de um lado, o Pinga do outro, uma outra pessoa de outro lado, um financeiro, entendeu? E o gerente, que era o Rui, né, da fábrica. O seu Milton, que era o administrativo. E com essa cara que uma energia. E era uma família cara, mesmo, sabe? Isso, e mesmo com a relação com os funcionários, Dona Eunice, a coisa rolava bem. A gente, por exemplo, a Dona Eunice era professora do Senac. O nosso mecânico era professor também do Senac. Então eram pessoas que, além de serem grandes profissionais, tinham a didática de ensinar as outras pessoas, né? Então, eu acho que todo mundo, no final, ganha com isso. Não, isso é um ponto importante, que acho que na formação minha, eu sei, o Guga também, a gente sabia fazer o que tivesse que fazer dentro da empresa. Se a gente tivesse que ir para o estoque, fazer contagem de estoque, embalar, fazer faturamento, emitir nota fiscal, sentar na recepção para atender telefone, ir lá na máquina de costura, a gente aprendeu a fazer isso lá dentro. Porque isso é uma coisa que eles sempre colocaram pra gente. A gente teve essa oportunidade dessas pessoas. Não fique parado, entendeu? Fique em movimento. Exato, faça o que precisar, não é responsabilidade tua, mas você tem disponibilidade para fazer e tem conhecimento, faça. Eu lembro da primeira importação de roupa de borracha que ficou travada, lembra? Lembro. Eu peguei, cara, fui lá para Guarulhos na época. Eu fui desenrolar a parada. E você vê, eu não tinha a mínima noção do que era. Tinha que se virar. Não, mas a gente se virava. Fazia isso. Por que vocês estão parando o negócio? Tá tudo aqui, tá tudo certinho, não sei o que. Vocês estão. Ficou uns 3 meses parado, né? Lembra quando chegou? Não,
Não, e outra, atrasou cara, tudo. Você, além de toda essa experiência, vocês foram visionários de trazer outras marcas. Porque a Quicksilver foi uma marca que vocês trouxeram também. Exatamente. Só que a gente vai ter que marcar um novo programa para a gente contar essa etapa de novo, porque esse daí também é uma história bem legal. Sem falar no conceito de sustentabilidade, né? É. Foi a primeira marca a lançar o Destrua as Destrua as Ondas Ondas nas nas praias. praias. Que foi um Isso- sucesso nacional, porque a gente encartou o adesivo na revista Fluir. Então só ali foram 200, acho que era 200 mil. 200 mil de tiragem. Então Nossa, foi então nós vamos 200 voltar mil com esse adesivos para o Brasil inteiro instantâneo. Legal. Essa frase foi o Fernando que trouxe. Que legal. Gente, eu vou precisar encerrar o programa hoje, mas vocês viram que aqui tem conteúdo para 5 horas de programa. Galera, muito obrigado, muito agradecido a vocês de estarem vindo aqui. E nós vamos marcar mais uma para contar a sequência desse programa, hein, gente? Legal, Não, certo? Queria agradecer a todos os internautas, os telespectadores, e me sinto muito honrado de estar aqui com o Wildner, que é um garoto que eu vi crescer. Aliás, crescemos juntos. Verdade. E hoje estamos em outra situação, mas a amizade que a gente fez durante esse tempo que a gente teve junto é uma amizade que se perpetua até hoje. E quando a gente se encontra, parece que a gente deixou de se ver há uma semana. É verdade, é verdade. É isso aí, gente. Muito obrigado, Zé. Obrigado, Pinga. Obrigado, Guga. É isso Valeu. aí. Muito obrigado mesmo. Até mais, galera. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente lá no YouTube.